Vamos ter agora a honra de ouvir o professor António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, falar sobre a importância económica e social do setor da construção portuguesa. Professor António Mendonça. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Quero saudar todos os participantes. Eu começo por assumir as saudações que o meu antecessor fez a todas as individualidades e todas as instituições, de forma, enfim, mais do que eu, seguramente, que ele está na posse de todas as informações relativamente a esse aspecto. No entanto, enfim, não quero deixar uma saudação especial, embora não esteja ainda aqui presente, ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que nos honra com a sua presença. A minha intervenção vai procurar situar-se, do ponto de vista mais económico, mais macroeconómico, procurando enquadrar a importância do setor da construção neste contexto. Aliás, o tema, o mote que eu dou à minha intervenção é a centralidade sistémica do setor da construção. E começaria por dizer que hoje, mais do que um setor económico, a construção afirma-se como um dos principais instrumentos de transformação estrutural da economia portuguesa. É essa função sistémica que justifica a reflexão que aqui propomos. A centralidade da construção não decorre de um movimento cíclico conjuntural, mas de uma necessidade estratégica. Uma necessidade moldada por fatores internos, como as fragilidades estruturais da economia portuguesa, e por fatores externos, desde a transição energética e a revolução tecnológica até às tensões geoeconómicas e geopolíticas que reconfiguram a economia mundial. Neste quadro, a construção emerge como um dos principais canais de materialização das prioridades coletivas, ou seja, a renovação de infraestruturas, a reconfiguração territorial, a adaptação climática, o reforço da coesão social e, cada vez mais, investimento em capacidades associadas à segurança e àquilo que hoje designamos como resiliência sistémica. Importa, por isso, clarificar este conceito de resiliência sistémica. A resiliência, na sua acessão corrente, refere-se à capacidade de resposta a choques, resistir, absorver e recuperar. Já a resiliência sistémica remete para algo mais profundo, a configuração estrutural dos sistemas de forma a reduzir vulnerabilidades, limitar a propagação de choques e sustentar trajetórias estáveis de longo prazo. Há três diferenças essenciais que eu gostaria aqui de referir entre estes dois conceitos. Em primeiro lugar, a temporalidade. A resiliência corrente é de curto prazo. A resiliência sistémica projeta-se no longo prazo e implica transformação. Por outro lado, também a profundidade analítica. A primeira responde a sintomas. A segunda atua sobre causas estruturais, dependências críticas e fragilidades institucionais. Mas também a natureza. A resiliência corrente tende a ser reativa. A sistémica resulta de escolhas estratégicas deliberadas, políticas públicas, planeamento, coordenação institucional. E também a escala, e por último, a simples aplicação a unidades isoladas ou a consideração de interdependências, efeitos de rede e padrões de interação. Aliás, é neste quadro que deve ser entendido o novo PTRR, o Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência. Mais do que recuperação, aponta para transformação. E é precisamente essa ambição que confere ao setor da construção uma centralidade sistémica decisiva. O setor da construção apresenta características que o tornam particularmente relevante do ponto de vista sistémico. É intensivo em mão de obra, possui fortes ligações intersetoriais, a montante e a jusante, e exerce um poderoso efeito multiplicador sobre o produto e o emprego. Mas é também intrinsecamente procíclico e sensível a condições financeiras, como as taxas de juros, o crédito e as expectativas. E é por isso normalmente amplificador, quer das fases de expansão, quer das fases de contração da economia. Em Portugal, o peso da construção tem vindo a recuperar após a contração prolongada na sequência da crise de 2008-2009.
De acordo com dados do INE e do INPIC, o setor representa hoje cerca de 4,5% do VAB, cerca de 52% da formação bruta de capital fixo e aproximadamente 7% do emprego. Contudo, esta leitura subestima o seu verdadeiro impacto quantitativo e qualitativo. A montante, a construção mobiliza um vasto tecido produtivo: materiais, metalurgia, energia, transportes, engenharia, arquitetura, projeto, avaliação económica, entre outras especialidades. A jusante estrutura setores como a habitação, o turismo, a logística e infraestruturas, com efeitos diretos na produtividade e competitividade da economia. E mais do que efeitos diretos e indiretos, importa sublinhar os efeitos catalisadores e que resultam precisamente da centralidade da construção enquanto plataforma de transformação económica. Designadamente, a redução de custos logísticos, a integração territorial e ligações internacionais, a eficiência dos mercados, a atração de investimento direto estrangeiro, o suporte à transformação digital e a serviços tecnologicamente avançados, a aceleração da transição energética e o impulso que dá à economia circular. Ou seja, a construção não gera apenas capacidade adicional, mas redefine qualitativamente todo o potencial produtivo. Neste sentido, desempenha um papel-chave na descarbonização, na eficiência energética e na economia circular, áreas onde a União Europeia coloca hoje exigências acrescidas. Contudo, esta centralidade do setor da construção convive com fragilidades estruturais. Existe uma forte fragmentação empresarial, enfim, de acordo com os dados disponíveis, cerca de 70 mil empresas, 95% das quais micro e pequenas, cerca de 3,4% médias empresas e menos de 1% grandes empresas. Isto traduz-se na baixa capitalização do setor, mas também o setor é constrangido por limitações de escala que, enfim, têm impactos na inovação e na internacionalização. Apesar disso, e como já foi dito aqui pelo administrador executivo, coexistem empresas altamente competitivas, com presença internacional relevante na Europa, África, América Latina e Médio Oriente, demonstrando um potencial que importa reconhecer e consolidar. A trajetória recente do setor reflete a evolução da própria economia portuguesa. Expansão até 2008, colapso subsequente, recuperação gradual a partir de 2014, interrupção com a pandemia e retoma posterior ainda em bases frágeis. Persistem constrangimentos claros: insuficiência de oferta habitacional, escassez de mão de obra, limitações administrativas, pressão sobre os custos, desafios de execução dos investimentos públicos. E a este acrescem novas pressões europeias, como já aqui falei, a descarbonização, as políticas de industrialização, a autonomia estratégica e a emergência de uma economia de segurança. É precisamente neste contexto que o PTRR assume particular relevância. Mais do que um programa de resposta a choques recentes, apresenta-se como um exercício de transformação estrutural. A ênfase desloca-se da reposição para a reconfiguração. Este é, aliás, um dos seus méritos: recuperar uma visão estratégica da economia num contexto em que, durante décadas, o planeamento e a política industrial foram desvalorizados, quando não estigmatizados. Falar de política industrial ou de redução de vulnerabilidades estruturais era visto mesmo como incompatível com uma suposta racionalidade económica. A ideia de que o Estado deve abdicar de definir prioridades, coordenar investimentos e reduzir vulnerabilidades revelou-se, na prática, limitada face aos desafios atuais. O PTRR parece romper com esta visão e assumir um novo paradigma de intervenção. Assume um horizonte temporal alargado, integra investimentos numa lógica estratégica e não derrogador, como tem sido comum nas últimas décadas em Portugal, é atender a tudo sem haver coerência, nem haver integração, nem haver objetivos de natureza mais geral, articula dimensões económicas, territoriais e tecnológicas, aproxima-se das experiências internacionais de desenvolvimento bem-sucedido. Mas importa reconhecer e sublinhar que a mudança de paradigma não garante por si só resultados. O verdadeiro teste reside na execução. E aqui emergem desafios críticos, particularmente relevantes para o setor da construção, designadamente a capacidade produtiva, a necessidade de industrialização e digitalização, a qualificação de recursos humanos, a simplificação administrativa, modelos de financiamento no novo contexto de taxas de juros. Mais do que intenções, será a capacidade de decisão, coordenação e execução
que determinará o impacto do PTRR. E é precisamente aqui que Portugal continua a evidenciar fragilidades. Nós temos déficit de planeamento integrado, temos uma insuficiente coordenação transversal, falta redundâncias estratégicas, existem grandes limitações na execução e existe, sobretudo, uma coisa que é dramática em Portugal, que é a inconsistência intertemporal das decisões que são tomadas. E aqui, permitam-me dizer, que a criação de novas estruturas, como unidades de missão, designadamente aquela que se apresenta para a direção do PTRR, sinaliza a consciência do problema, mas levanta uma questão essencial. Não será o desafio menos a criação de novas entidades e mais a capacitação das existentes, como o PLANAP, e, sobretudo, a construção de uma verdadeira cultura de planeamento, coerência e memória estratégica? É neste quadro que a criação da Fundação da Construção deve ser entendida como um passo relevante. Pela primeira vez, empresas do setor associam-se a 3 ordens profissionais, engenheiros, arquitetos e economistas, numa plataforma comum de reflexão e ação. Os objetivos são claros. Contribuir para afirmar a centralidade do setor, promover a qualificação e a escala, dinamizar a inovação e a tecnologia, reforçar a capacidade de retenção de talento, contribuir para resolver desafios estruturais como a habitação, densificar a malha de relações intersetoriais internas, reduzir vulnerabilidades externas. Mais do que um fórum, a Fundação pode tornar-se num instrumento de articulação estratégica entre Estado, empresas e conhecimento técnico. E essa articulação é decisiva. Hoje não está apenas em causa construir mais, está em causa construir melhor, construir com visão estratégica, construir com impacto económico e social e, sobretudo, executar com consistência e coerência. Se o setor da construção é central, então a responsabilidade também o é. E essa responsabilidade é necessariamente partilhada. A Fundação pode ser o espaço onde essa responsabilidade ganha forma, coerência e permanência. Procurando sintetizar e concluir aquilo que procurei transmitir nesta intervenção, diria que a construção deixou de poder ser vista como um setor entre outros. Apresenta-se hoje como um vetor estruturante da transformação económica, um instrumento de política económica e um pilar de soberania produtiva. Mas essa centralidade implica exigência. Exigência estratégica, exigência institucional, exigência de execução. Entre o desiderato e o resultado, o fator decisivo será sempre o mesmo, a capacidade de transformar projeto em realidade. E é precisamente nesse ponto que se joga o futuro do setor, em larga medida, o futuro da economia portuguesa. Muito obrigado pela vossa atenção.